Durante 30 minutos, Lula e Trump não falaram sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi usada como justificativa para o tarifaço americano. Lula pediu o fim das sobretaxas comerciais e das sanções contra autoridades brasileiras. Bom, você está acompanhando, né? O tarifaço de Donald Trump de 50% nas nossas exportações para os Estados Unidos completou 2 meses, em 6 de outubro. Nesse período, o Brasil registrou uma queda nas exportações de cerca de 18%. Por outro lado, o comércio com outros países, como a China, cresceu, o México também. Bom, no campo diplomático, as últimas semanas trouxeram avanços. Você teve um encontro e também um telefonema entre Lula e Trump. Para entender melhor os impactos desses 2 meses de tarifaço, os rumos das negociações, eu converso com Sérgio Vale, economista-chefe da MB Associados. Sérgio, bem-vindo de novo. Tudo bem, Eduardo? Prazer falar com você de novo também. O prazer é todo nosso. Vamos começar então com um balanço de 2 meses depois do tarifaço. Quais os principais impactos econômicos já visíveis no Brasil? É pior ou melhor do que a gente imaginava? Ou se dá para usar o termo menos ruim, né? De certa forma, Eduardo, eu diria que tem sido relativamente neutro, digamos assim. Obviamente, tem várias empresas que sofrem um pouco mais de intensidade, né? As empresas que tinham comércio mais intenso com os Estados Unidos estão sofrendo, isso é inevitável de acontecer. Mas, do ponto de vista agregado do país, a gente já tinha essa ideia que o impacto ia ser pequeno, né? Não tem grande impacto de mudança de crescimento, de inflação, de juros, né? Ninguém mudou muito os grandes cenários macroeconômicos do país para esse ano, ano que vem, por conta do que está acontecendo na guerra tarifária. Aí o tempo foi passando, as exceções foram aparecendo, foram aumentando, e agora redundou nisso, né? Desde a ONU até a conversa do Trump com o Lula, né, a percepção de que, olha, tem questões econômicas aqui para serem resolvidas, essa questão política tinha sido colocada lá atrás, foi mal colocada, porque não tem sentido real. O sentido real é que você tem um comércio para ser resolvido aqui e acho que tem disposição dos dois lados para isso se resolver. Então, eu acho que tem um cenário aqui potencialmente positivo, lembrando sempre que o Trump é intempestivo, né? A guerra tarifária para ele é algo permanente. A gente viu agora ele colocar tarifa em produtos de madeira, né, que já encareceu os produtos de madeira, são bastante importantes para os americanos, né, já deu aí mais um aumento de inflação por conta disso. Então, coloca um cenário de um Trump que vai ter essa questão da guerra tarifária o tempo inteiro. Mas ele se consegue colocar aberto ao diálogo, porque o Brasil tem o que oferecer nesse momento para os americanos, né? Talvez ele não tinha ideia lá atrás do que a gente tinha, mas descobriu que de repente a gente tem produtos que são muito importantes para os americanos, né, especialmente na agricultura, tem a Embraer e tem as terras raras, né, que eu acho que é um elemento importante que apareceu agora e certamente vai ser um ponto relevante de discussão entre americanos e brasileiros a partir da frente daqui. Acho que tem um cenário mais construtivo, né, que está aparecendo a partir de agora. Aproveitando o gancho das terras raras, muito pouco exploradas, né? Estratégicas para o Brasil, mas pouquíssimo exploradas até aqui. Parece uma única empresa fazendo a exploração. Eu quero daqui a pouco pintar um cenário mais amplo sobre o que nós temos para oferecer nessa mesa de negociações, mas eu queria também dar nome aos bois, Sérgio. Entre os setores mais afetados aí estiveram açúcar, né? Tabaco, carne bovina, todos acima de 50%. Para esses segmentos, o cenário é mais grave nos próximos meses, não havendo uma negociação frutífera? Olha, esses setores certamente acabam sofrendo, né, estão sofrendo agora, porque muitos deles acabaram, não entrando nas exceções, e aí você tem um resultado de que esses segmentos vão ter que se encontrar em outros países, em outros lugares, essa é a grande dúvida. Vão conseguir se recolocar. Como a maior parte desses produtos está relacionado ao agro, a possibilidade de recolocação é muito grande, né. Sérgio, o que que os seus clientes nos Estados Unidos têm falado a respeito disso? Nessa conversa Trump e Lula, parece que até surgiu, a partir do Trump, uma frase do gênero: estamos sentindo falta do seu café, né? Os Estados Unidos estão sentindo falta do café brasileiro. Pois é só não taxar tanto, né? Pois é, eu acho que o que aconteceu aqui no final foi uma falta de informação para o Trump. As informações que estavam chegando para o Trump em julho, né, quando ele decidiu fazer aquela guerra tarifária tão agressiva com a gente, dava a entender, depois de tudo que aconteceu, que eu imagino que o Trump pensava que o Brasil estava à beira
de um colapso, de uma guerra civil, que o Bolsonaro já ia virar presidente ali na esquina, que o Alexandre de Moraes estava sozinho contra o país inteiro. De repente, foi passando o tempo e se descobriu que não era bem assim, tinha uma coisa muito mais institucionalizada, muito mais forte, né, como peça jurídica contra o Bolsonaro, e o caminho dele era terminantemente de estar preso, e isso não ia ser revertido. Né? O Trump está trabalhando com a realidade é negociar com Lula, né, ao longo dos próximos meses, próximos anos, né, que é o presidente de fato e vai continuar sendo. Né? E o Lula, como é o encantador de serpentes, como ele é, né, no bom sentido de ser alguém com carisma que ele tem, de conseguir chegar e se colocar de uma forma muito afável com as pessoas, né? Ele conseguiu fazer essa aproximação improvável com Trump. Obviamente, essa aproximação não vem, obviamente, da percepção de um do outro, né, pessoal? Não é só por isso, obviamente, isso é uma parte, eu diria, pequena até. Você teve toda uma costura anterior de informações novas que foram aparecendo para o Trump e das questões econômicas reais. Quer dizer, o café é extremamente importante para os Estados Unidos, que vem do Brasil. Você pode tirar todo o café do Vietnã, da Colômbia, e ainda vai faltar muito café para os americanos que não teria de onde tirar, né? Não tem essa viabilidade, né? Então, assim, o Brasil não é o maior exportador e produtor de café do mundo à toa, né? Então, assim, o café encareceu nos Estados Unidos, é um produto extremamente importante para os americanos, e o Trump está percebendo esses erros de parte da política que ele colocou. Então, a gente vê o retroceder, de certa forma, em algumas partes, com as exceções foram colocadas, outras exceções foram aparecendo. Eu acho que a tendência aqui é conseguir chegar em bom termo, né? E especialmente colocando essa questão das terras raras. Né? Tem um interesse muito grande do Brasil, que tem 1/4 das reservas internacionais. A China já é um grande produtor das terras naturais e tem um grande nível de reservas. O próximo lugar para explorar isso é o Brasil. Tentando uma questão de ser caro de produzir, tem uma questão ambiental muito grave também por trás, né? Você afeta o ambiente local onde você está produzindo as terras raras, pode afetar o lençol freático, enfim. Então, é uma questão ambiental que precisa ser colocada. Mas acho que tem um caminho aqui de uma coisa, um ativo importante que o Brasil tem para se colocar na mesa de negociação com o Trump. Né? Tem um desejo do lado de lá, do lado de cá. Então, isso abre uma esfera de conversa muito produtiva, muito construtiva, potencialmente. Avança um pouquinho nessa questão das terras raras para gente, para quem ainda não está familiarizado com o termo. Que ativo importante é esse e qual é a utilização dele no mercado internacional? Terras raras são 17 metais muito específicos, magnéticos, que você usa em semicondutores, especialmente, mas usa também em vários outros produtos, baterias elétricas. Tudo que você tem hoje de tecnologia nova que está surgindo com inteligência artificial, semicondutores, né, as baterias elétricas crescentemente, todos esses produtos usam essas terras raras. Então, esses metais magnéticos são muito difíceis de serem achados, não tem em qualquer lugar, muito difíceis e caros de serem refinados. Né? Então, o Brasil tem uma reserva muito grande, mas para extrair essa terra rara, você precisa de muito dinheiro. E você precisa ter uma força política para isso acontecer. Né? A China faz isso no seu país porque consegue impor, de certa forma, porque as questões ambientais que aparecem, né, da produção da terra rara, eventualmente inviabiliza até você ter presença de pessoas ao redor, no entorno, né, ao longo do tempo, ao longo de um processo longo de extração dessas terras raras. Então, tem uma questão ambiental muito profunda que, no caso brasileiro, a gente tem uma legislação que talvez seja mais rigorosa nesse sentido do que é a chinesa. Então, não é tão simples a gente fazer essa extração. Vai precisar de muito dinheiro e vai precisar de ter essa consciência ambiental no mundo que está tendo mudança climática agora. Isso é extremamente relevante. Mas o fato real, e eu acho que coloca a gente no outro patamar, é que 1/4 dessas reservas estão aqui. Né? O Brasil é grande o suficiente para conseguir fazer essa exploração de uma forma que seja também ambientalmente correta, adequada. E aí você consegue exportar esse produto para os Estados Unidos fazerem suas baterias elétricas, seus semicondutores nos Estados Unidos. Né? Eu acho que a gente precisa aproveitar esse campo, né, que apareceu agora com as terras raras, que não existia anos atrás, né? Isso foi mapeado muito recentemente,
e abrir esse campo de oportunidade para apaziguar um pouco esse momento de estresse que a gente viveu nos últimos 3 anos. Né? Finalmente apareceu um ativo que o Trump quer muito, que a gente tem e que há disponibilidade de conversa. Outra questão que parece positiva aí é o fato de, nas duas conversas, aquela de 30 e poucos segundos e essa conversa mais recente de 30 minutos, não se falou em política, né? Exatamente, em política partidária, em sucessão, não se falou das pautas envolvendo o Supremo Tribunal Federal, nem se mencionou o nome Bolsonaro. Isso dá um tom para as negociações daqui para frente ou não? Pois é, porque de fato não tinha muito sentido colocar essas questões, né. O Trump é muito transacional, como a gente fala, né, muito relacionado à questão do comércio, do negócio, né. Você tem toda uma parte ali da Casa Branca que é ideológica, mas o Trump essencialmente ele nunca foi ideológico, né. Ele quer saber o que vai ter de proveito de comércio, né, de recursos para os Estados Unidos daquilo que está sendo negociado. A gente tem o que entregar, ele viu que o cenário político não era exatamente aquilo que estava chegando para ele em julho, mudou o discurso, né. Então nesse sentido é positivo, porque de fato está mais próximo da realidade do que estava em julho. Em julho não tinha muito sentido fazer aquela pressão, acontecer aquilo, porque nada do que o Trump estava colocando era viável e ia acontecer, né. Parecia de fato que tinha ali uma má informação muito grande chegando a ele. Na hora que essa informação vai ficando mais clara, mais correta, você volta à realidade do que precisa fazer, que é a parte econômica, né. E ainda bem que você tirou toda essa questão política do meio do cenário, que não faz nenhum sentido estar sendo discutido. Ia ser muito difícil avançar em qualquer negociação com aquela pauta. Para a gente finalizar, Sérgio Vale, por gentileza, tem algum exemplo de negociação de algum outro país do mundo com os Estados Unidos que nos sirva de exemplo em relação ao tarifaço? Tem alguém que se deu bem para cima de Trump até aqui? Não, ninguém vai se dar bem nesse sentido, né, e ninguém se deu bem até agora, porque todo mundo de alguma forma sofreu algum tarifaço, pequeno ou grande, né, no mínimo 10, 15% a gente viu acontecer ao longo dos últimos meses, né, está se consolidando para o mínimo ser 15% com a Europa, com o Japão, né, outros países estão sofrendo mais, como é o caso de Brasil e Índia, que tem a questão dos BRICS, a aproximação com a China, né, mas eu acho que também o Trump percebeu que ficar empurrando e discutindo dessa forma contra esses países, você reforça ainda mais a aproximação com os BRICS, né, você tem que atrair esse país de alguma forma, né, ainda mais um país tão importante dentro da América Latina como é a gente. Então o Trump acho que caiu a realidade do que precisa ser feito e está indo por esse caminho, né. Agora, o único país que resolveu e tem condição de afrontar os Estados Unidos do ponto de vista tarifário é a China, né. Todo mundo teve que negociar, ninguém colocou uma tarifa de resposta aos americanos, como os chineses colocaram, né. Vamos lembrar em abril, quando veio lá o 2 de abril, que o Trump fez aquela maluquice tarifária, né, que ele apresentou, a China imediatamente respondeu no mesmo tom, com o mesmo tipo de tarifa, né o mesmo tamanho de tarifa. Então, assim, a China tem capacidade para fazer isso, porque ela também se afastou muito dos Estados Unidos nos últimos anos. Hoje, 70% do que a China exporta é fora do eixo ocidental, é fora dos países envolvidos, Europa, Estados Unidos e Japão, né? 70% é para o resto do mundo e 30% só é para esses países. Então, coloca um cenário de que a China, de certa forma, já está se preparando há muito tempo para esse mundo, especialmente do americano, menos dependente da economia dos Estados Unidos. Aí permite que eles tenham essa resposta agressiva, como os americanos fizeram com eles. Então, Brasil, Europa, Japão não tem essa força econômica para se contrapor, né? Acaba sofrendo com mais intensidade. Precisa sentar e negociar. Né? Os países estão negociando. Vai ser ruim para todo mundo, mas especialmente, né, Eduardo, vai ser pior ainda para os Estados Unidos. O que o Trump está fazendo causa um estrago de longo prazo na economia americana em termos de confiança, não vai trazer a indústria de volta para os Estados Unidos, vai ter perda de produtividade, de emprego. É um cenário muito ruim o que o Trump está causando para a sua própria economia. Ele está incentivando o mundo a negociar entre si, deixando os Estados Unidos de fora. Sérgio Vale, eu quero agradecer demais a sua participação mais uma vez, você que é economista-chefe da MB Associados. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Eduardo. Sempre um prazer falar com vocês. Terminando aqui a edição 1275 do seu 15 Minutos, podcast que tem produção de David Bezerra, estagiárias Amanda Fusita, Bárbara Maiato e Yasmin Logrado, a sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial de Tiago Contreira e a vice-presidência de jornalismo de Antônio Guerreiro. Eu te encontro no JR 15 Minutos sempre aqui nas redes sociais do JR e no seu tocador de podcast predileto, além do r7.com. Bora pra próxima!